Graça e paz, igreja abençoada. Amém? Como é que está o dia de vocês, tá bom? Isaías 21 e Isaías 22. Nós vamos encontrar profecia acerca da Babilônia, acerca de Edom, acerca da Arábia, uma profecia acerca de Jerusalém, depois uma advertência para Sebna, Eliaquim, e assim nós vamos seguindo, amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, somos agradecidos ao Senhor por este momento maravilhoso, pela leitura da palavra, e agora pedimos que o Senhor fale conosco como tens falado. Recebe a nossa gratidão nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Obrigado, irmãos, pode sentar. Nós vamos começar versículo 1 e 2, falando, aliás, na verdade, do versículo 1 até o 10, é uma profecia, irmãos, acerca da Babilônia. A Babilônia é muito falada na Bíblia, vez por outra Deus usa a Babilônia, e agora o Senhor está lançando uma advertência contra ela. Versículo 1 e 2, Isaías começa com uma visão de uma tempestade vindo no deserto, isso representando a destruição. Tempestade, irmãos, nunca é interpretado como algo bom. Toda tempestade, a gente até costuma dizer, nossa, minha vida está parecendo uma tempestade, está um turbilhão, está uma vida muito agitada. E neste caso aqui, o versículo 1 e 2, vai falar assim: advertência acerca do deserto, do mar, como os tufões de vento sul que tudo assolam, ele virá no deserto de uma terra de terror, visão dura, me foi manifestada, o traidor trai e o destruidor anda destruindo. Então aqui está falando o que para nós? De destruição. Deus está dando uma advertência para a Babilônia e falando que vai vir destruição para a Babilônia. E ele vê também uma traição dupla, e uma destruição que estava chegando, porque no versículo 2 ele fala assim, o traidor trai e o destruidor anda destruindo, e ele fala: sobe, Elão, ó Mídia, já fiz cessar todo o teu gemido. Então ele está aqui proclamando, irmãos, mais uma vez destruição. Nós sabemos, irmãos, que o livro de Isaías, ele é todo cheio de promessas, mas também cheio de julgamento. É um dos livros que mais fala de destruição. Recentemente, obrigado, irmãos, recentemente eu encontrei uma pessoa reclamando de um pastor, um pastor de onde essa pessoa frequentava, dizendo que esse pastor só pregava no Velho Testamento. O que você me diz de só pregar no Velho Testamento? Hein? É incompleto, não é totalmente. Nós vamos entrar numa série agora, de Escola Bíblica Dominical, passando esse domingo no outro, já começa, que vai falar sobre as verdades essenciais do Evangelho. E tem uma lição que vai falar sobre a aliança, a nova aliança que Deus fez conosco. Aí nós vamos falar da velha aliança, lá no Velho Testamento, e falar da nova aliança. Jesus chegou a dizer, em Lucas, quando ele vai participar da última ceia, ele fala: este sangue, com o vinho na mão, ele vai falar que este é o sangue da nova aliança, a nova aliança do meu sangue, na hora que ele foi apresentar o vinho. Então Jesus veio fazer uma nova aliança, irmãos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se você é uma pessoa que ama o Velho Testamento, mas não ama o Novo, você vai ter um problema. Você já notou o jeito que nós estamos escutando falar só de destruição aqui? Já notou, irmãos? Isaías o tempo todo está descendo pau e falando de destruição, que vai morrer, eu vou te tirar. Então esse pastor lá, que o rapaz estava compartilhando comigo, que só gostava de pregar no Velho Testamento, ele só pregava palavra dura. E você tem que prestar atenção, que uma coisa completa a outra. Jesus, na pregação dele, você pode notar, ele não foi duro assim, mas já existiu um profeta na Bíblia Sagrada, que fez a transição entre o Velho Testamento e o Novo. Vamos lá, me ajuda a lembrar aí, vocês que são estudantes da Escola Bíblica. João Batista fez a transição entre o Velho e o Novo. O Velho era só descer o pau. Aí veio João Batista fazendo a transição: raça de víbora, quem ensinou vocês a fugir da ira de Deus? Arrependei-vos. O soldado perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? Ele falou: rapaz, contenta com o teu salário. Por que ele falou para o soldado contentar com o salário? Porque pouca gente sabe.
que naquela época o Império Romano dominava, e os soldados romanos eram os mais corruptos que existiam na época. Então os caras ficavam pegando dinheiro do judeu para poder enriquecer. Aí ele fala, então fica contente com o seu salário, ou seja, para de ser corrupto e cobrar as outras coisas. Então João Batista fez a transição numa pregação dura ainda, mandando o povo arrepender e mudar de vida. E logo depois veio Jesus, irmão, com uma pregação totalmente diferente. A pregação de Jesus foi suave. A Bíblia chega a dizer que a voz de Jesus não foi nem ouvida. Jesus não andava por aí pregando duro. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. É incompleto se você ama a palavra do Velho Testamento, mas não ama do Novo. Você precisa amar a palavra de Deus e amar a mensagem do Novo Testamento. Por isso que eu estou dizendo para vocês, até agora Isaías só detonou, e aqui ele está detonando mais uma vez. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Com essas palavras. Depois do versículo 3 e 4, nós vamos ver o que? O profeta está descrevendo o seu próprio sofrimento e dor ao contemplar a visão de destruição. Ele sente dores como uma mulher que estava para dar à luz, indicando a intensidade da visão. Então ele começa a descrever aquele sofrimento como se fosse ele, como se ele estivesse sentindo as dores de parto. E aí a gente vê o quanto que a vida de um profeta é dolorosa. Está vendo, irmão? Ele sofrendo. Lá atrás nós vimos que ele andou nu. Nós vimos que Isaías andou nu durante 3 anos, quase sem as vestes de cima. Andou descalço e andou nu 3 anos. E aqui agora ele faz essa comparação, do seu sofrimento, com o sofrimento que estava por vir. Seguindo, depois versículos 5 ao 7, lembra que nós estamos no capítulo 21, ainda vendo a profecia acerca de Babilônia. Do versículo 5 ao 7, as autoridades de Babilônia são vistas como despreparadas, continuando seus banquetes enquanto a guerra se aproxima. E um guarda é instruído a estar vigilante, apontando para a guerra, para a traição, para a invasão que ia acontecer. Veja bem, olha, está dizendo assim: eles põem a mesa, estendem os tapetes, comem e bebem. Porém, está dizendo assim: levantai-vos, líderes, preparai o escudo, assim me diz o Senhor, vai e põe uma sentinela, e ela que diga o que vi. Aí vai dar uma instrução: quando vir um bando de cavaleiros de 2 a 2, um bando de jumentos e um bando de camelos, ela que escute atentamente com grande cuidado. Então ele está dando instrução aqui e dizendo, irmãos, que no momento em que era para o povo estar lá orando, clamando, chorando diante de Deus, o povo estava comendo. Está vendo o contraste? Lá na frente ele vai repetir a mesma coisa. E eu gosto muito, irmãos, do texto que diz que tem tempo para tudo, irmãos. Tem tempo de comer churrasco e tem tempo de não comer churrasco, irmãos? Tem tempo de alegrar e tempo de não alegrar. E infelizmente a gente precisa entender o tempo. A gente precisa entender o tempo, Hoje precisamos de comer churrasco, mas temos que orar muito, irmãos, porque hoje a nossa salvação está mais perto do que antes. Então, se a gente não buscar muito a Deus e não vigiar, a gente cai. E se a gente cair e nós formos pegos, irmão, desprevenido, despreparado, o que será de nós? O que será de mim? O que será de você, se a gente for pego desprevenido e despreparado? Então a gente tem que tomar cuidado. A igreja de hoje precisa viver o equilíbrio. Tem gente que vive só na farra, só na festa, só engordando. E onde que você ora? Que dia que você tira para orar? Que hora no dia você ora? Que dia que você tira para jejuar, para clamar a Deus? Nós vivemos num tempo que precisa de jejuar, irmão. Por quê? Porque Jesus não está conosco, o noivo não está conosco, Jesus não voltou. Então é hora de quebrantar o coração, de buscar a Deus, de santificar a vida, tá bom? Então aqui as autoridades de Babilônia são vistas como despreparadas, porque na verdade eles continuavam comendo enquanto a guerra estava vindo. Vou dar um exemplo para você. De vez em quando você não escuta falar que Jesus está às portas, Jesus está voltando, amém, querido? Não é assim? Mas quanto de nós está preparado para essa volta dele? Essa geração, irmão, está igual aquela, está comendo e bebendo e não está nem aí. Jesus vai voltar nada. Não é? Jesus vai voltar nada. Se voltar, ele vai me dar outra chance. É preciso, irmãos, é preciso pensar na volta de Cristo e estar preparado, porque o dia e a hora a gente não sabe quando será. Versículo 8 e 9, aí já vai mostrar a chegada dos invasores.
Ou seja, eles estavam lá comendo e bebendo numa boa, e o profeta alertando eles, né? Aí vai acontecer no 8:9, que o guarda vai relatar que viu aquilo que Isaías indicou, a fileira de 2 cavalos, de camelos, né, de cavaleiros, simbolizando que o exército invasor estava chegando. E a Babilônia, então, representada como uma Babilônia que caiu, né? Ela caiu. Por quê? Porque ela não deu ouvido. Os soldados, as autoridades estavam comendo e bebendo quando era para clamar a Deus. Aí o verso 8 e 9 vai dizer: e clamou a sentinela: Senhor, sobre a torre de vigia estou de pé, continuamente de dia e de noite. 9. Aí vem um bando de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ele respondeu. Aí ele responde: se você viu os cavaleiros vindo de 2 a 2 e tal, pode estar certo que os invasores chegaram. Aí ele gritou: caiu a Babilônia. Está vendo, irmãos? Isso, sabe o que isso me lembra? Isso me lembra a volta de Jesus. Eu chego até a arrepiar quando eu lembro disso. As igrejas estão brincando demais, irmãos. Os crentes estão brincando muito. Jesus vai voltar muito em breve. E você sabe que vai ser exatamente assim? Quando os caras estavam lá comendo churrasco, e olha que o profeta avisou: cuidado, vocês estão comendo churrasco, mas os invasores estão vindo. E aí a sentinela, pouca gente sabe o que é sentinela, mas vamos lá. Nesse caso aqui, era alguém que estava num lugar mais alto, geralmente era tipo uma casa na árvore, tá? Mais alta, e ele olhava longe. Então o profeta Isaías avisou para ele: quando você vir chegar cavalo de 2 a 2, tal, camelo de 2 a 2, está vindo os invasores. E o povo cá comendo, irmãos. Quando ele olhou, que ele viu, ele gritou: Senhor, agora eu estou vendo, vindo o cavaleiro de 2 a 2. Aí ele grita: caiu a Babilônia, acabou. Irmãos, a Bíblia fala que a vinda de Jesus vai ser que jeito? Como é que vai ser? Vai ser como um relâmpago, vai ser como o que lá atrás, minha gente? Piscar de olhos, vai ser como um ladrão. Irmão, vai ser exatamente assim. Isso aqui é um espelho do que será quando Jesus voltar. Se você está pensando, irmão, que Jesus, antes de voltar, ele vai invadir as redes sociais e vai começar a falar: estou voltando, hein? Já imaginou você está mandando a mensagem para alguém? Pam. Já viu aquele filme lá que os caras invadem as redes sociais, né? Extraterrestre invade as TVs e tudo. Você está pensando, irmão, que você está mandando a mensagem do WhatsApp, Jesus vai aparecer lá: opa, estou voltando, tá? Daqui a tantos minutos. Irmão, Jesus mesmo disse que o dia e a hora nem ele sabe. Diz ele, nem os anjos sabem, só o Pai que sabe. Então, irmão, vai ser assim: você mesmo esperar, vai tocar a trombeta, os salvos vão se encontrar com o Senhor, e já era, irmão. Se ele vier agora, você vai para onde? Você vai para onde, meu irmão? Você vai para onde, minha irmã, se ele vier agora? Hein? Será que os anjos vão gritar: caiu o Joaquim, caiu o Antônio, caiu a Maria? Porque aqui ele gritou: caiu a Babilônia. Por que caiu? Porque ele avisou: não é hora de pôr a mesa, não é hora de comer, não é hora de festejar, porque o inimigo está vindo para invadir. E eles descuidaram e continuaram fazendo as festas. Irmão, é igual hoje. Não adianta eu falar que Jesus está voltando, que você vai embora e não está nem aí, até o dia que ele vier de verdade. E aí você vai ver os santos indo e você ficando. Imagina que desespero, irmão. Imagina Jesus voltar agora. Hein? Imagina Jesus voltar e você não for. Ai, por que eu não acreditei? Ai, por que eu não fiz? Ai, por que eu não larguei aquilo? Ai, por quê? Vai ser um desespero, irmãos. Vai ser uma loucura quando Jesus voltar. Assim, essa passagem aqui, irmãos, deixa a gente pensar no mesmo acontecimento, tá? Babilônia caiu, ou seja, não deu ouvidos, caiu, acabou, né? É incrível, irmãos, só o Espírito Santo de Deus é que pode tocar no seu coração, queimar lá dentro e você entender que está na hora de largar tudo, está na hora de largar todo mundo e garantir sua entrada na vida eterna. Amém, querido? Garanta sua vida na vida eterna, seu lugar na vida eterna, porque, irmão, quando Jesus voltar, não vai ter tempo. Assim foi com Babilônia. O verso 10, ele vai falar para nós, né? Isaías vai concluir com uma mensagem para Israel, comparando o seu sofrimento com o trigo trilhado na eira, mas lembrando que a palavra de Deus anunciada por ele é fiel e vai se cumprir, né? Aí está assim:
malhada minha e trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Ele está falando aqui, olha, é como o trigo, né? O que eu anunciei a vocês foi o que eu ouvi do Senhor. E mais uma vez ele chamando a atenção para que o povo de Israel pudesse confiar na palavra do Senhor na boca dele. Verso 11 e 12 é uma profecia acerca de Edom, tá, irmãos? O 11 e o 12 vai falar de Edom, é uma profecia contra Edom, né? Alguém da região de Edom pergunta ao guarda sobre a noite, um símbolo de angústia e perigo, e o guarda responde que amanhã está chegando, mas também a noite está chegando. Isso quer dizer o quê? Que vai ter dia, um momento breve de tranquilidade, e depois vem sofrimento outra vez. Olha bem, advertência acerca de Dumá, gritam-me de Seir, guarda, o que resta da noite? Guarda, o que resta da noite? E disse o guarda, vem amanhã, mas também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, ou seja, vai e vem. Ou seja, é como se o guarda estivesse atento e ele pudesse responder, né? O que resta da noite? O que resta da noite? Né? Os irmãos sabem que a noite é complicado, né, irmãos? Mesmo quem não dorme de noite, sabe que a noite é um momento de isolamento, de perigo. Então, quando essa pergunta para o guarda o que resta da noite, é meio que o dia já está chegando, né? Está acabando a noite, está chegando o dia, e ele fala, olha, vem o dia e vem a noite. Ou seja, vem um tempo de paz e vem um tempo de luta. E assim ele está advertindo Edom, né, sobre essa questão muito séria, que é o distanciamento de Deus. Depois o verso 13 ao 15 da sua Bíblia Sagrada vai mostrar para nós uma profecia agora acerca da Arábia. E veja que Isaías, ele é um cara que profetizava duro, ele era um cara que profetizava duro. Então aí ele vai falar do 13 ao 15 contra a Arábia, mostrando para a Arábia que a Arábia precisa também recorrer a Deus. Isaías descreve os árabes fugindo e se escondendo no deserto devido ao avanço dos inimigos. Eles precisam de água e de pão, símbolos de suas necessidades básicas durante a fuga, né? Ou seja, vai correr, né? Advertência acerca da Arábia, ó caravanas dos Dedanitas. Eu não sei se você viu Dedanitas aí, tá? Dedanitas são um povo de Dedã. Você vai encontrar em Gênesis 25, Gênesis 10, falando de um povo chamado Dedã. Então eles são Dedanitas. Ele fala que passais a noite nos bosques da Arábia, saí com água ao encontro dos sedentos, ó moradores da terra, e saí com pão ao encontro dos fugitivos. Ou seja, os árabes iam sair fugindo, correndo, né, de uma maneira tremenda. Eles iam sair correndo e iam ter necessidade das coisas mais básicas, no caso, pão e água. E o 16 e 17, para encerrar o capítulo 21, o profeta afirma que dentro de um ano, como o trabalhador contratado durante um dia, né, a glória de Quedar, que era uma tribo árabe, seria destruída. Apenas poucos arqueiros da tribo de Quedar sobreviverão, mostrando a precisão e a certeza do julgamento de Deus, tá, irmãos? É muito importante, irmãos, a gente perceber que quando Deus fala uma profecia, boa ou ruim, ele sempre é digno de confiança, tá? É muito bom a gente confiar em Deus e na profecia da palavra, tá? Eu não sei como é que você anda na questão de acreditar em profecia, mas quando eu falo profecia, irmãos, eu estou falando de algo mesmo, de fato, dito por Deus, tá? Não é essas coisas que a gente escuta por aí não, tá? Não é não. Me veio aqui na cabeça uma palavra, uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando Isaías está aqui chamando a atenção para a questão de que a palavra que sai da boca dele é precisa, né, é certo o julgamento de Deus, a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita gente envergonhando o nome de Deus, irmãos, aí com história de profecia, não tem? Tem muita gente. Eu não vou esquecer jamais da eleição, da última eleição para presidente. Quantas profecias vocês escutaram que o Bolsonaro já tinha ganhado? Ou seja, esqueceu rápido, hein? Pode esquecer não, tem que guardar, né, irmão? Tem que guardar, tem muita profecia que ele ia ganhar, muita. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque
Isso faz as pessoas desacreditarem da palavra de Deus. Agora, não pensa que tem profeta igual a gente escuta por aí, que não tem não, tá, irmãos? Tá? Nunca existiu profetas solto por aí. Todo profeta, irmão, que houve até hoje, é pessoa de Deus e pessoa séria. A gente está escutando aí muita palhaçada, pessoa falando o nome de Deus, coisa que Deus não falou, e depois fica passando vergonha aí. Vocês lembram, né, irmão? O Bolsonaro já tinha ganhado a eleição, porque todo mundo estava profetizando que ele ia ganhar. Ganhou, que é uma beleza, né? Ganhou que está quase na cadeia. Está quase na cadeia. Isso é para você aprender. Para de confiar em palavra, em boca por aí, dizendo que é profeta, no rádio, na televisão, sei lá onde. Vai para a Bíblia. Amém, queridos? Vai para a Bíblia, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque Isaías está deixando claro aí a precisão e a certeza do julgamento de Deus, para a gente confiar. Confia em Deus, irmão, confia na Bíblia, né? Confia no Senhor, né? A gente está precisando de viver um tempo de voltar para a Bíblia, para a palavra de Deus. Agora vamos encontrar também, irmãos, no capítulo seguinte, ele quase todo vai ser uma profecia, o capítulo 22, quase todo ele vai ser uma profecia acerca de Jerusalém, tá? Já o versículos 1 e 3 vai ser uma lamentação sobre Jerusalém. Ele vai descrever uma visão de Jerusalém chamada de Vale da Visão, onde o povo está em festa, tá vendo? Igualzinho cá atrás, o povo da Babilônia, as autoridades estavam pondo na mesa e fazendo festa quando a destruição vinha. Aqui também esse povo, irmão, vai fazer festa, mas sem perceber que a destruição estava chegando, né? A cidade está cheia de tumulto e os líderes deles vão fugir, né? É incrível a mesma advertência agora com relação a eles, né? A cidade está cheia de aclamações, turbulenta, né? Cidade que salta de alegria. Os teus mortos não são mortos à espada, nem morreram na guerra, eles são mortos espirituais. Por quê? Porque se você não está entendendo que o tempo é de jejum e de oração e está fazendo festa, você está morto espiritual. Você sabia? Se o cara hoje pensar que nós vivemos um tempo que a gente não deve quebrantar o nosso corpo e o nosso coração para agradar a Deus, está morto espiritualmente. Nós vivemos um tempo, irmão, de ataque do maligno em todas as áreas da vida. O maligno ataca na saúde, o maligno ataca na mente, o maligno ataca dentro da família, o maligno ataca no trabalho, o maligno ataca na rua. Ontem eu estava indo para casa, o cara me xingou lá na BR à toa, e me mostrou o dedo para o meu lado. Meu irmão, a gente é atacado para tudo quanto é lado, e você acha, a pessoa que não percebeu ainda os ataques que vêm em nós de todos os lados, está morto espiritualmente. É o que estava acontecendo com Jerusalém. A gente está vivendo tempo, irmão, de vigilância. Você já viu como é que as pessoas têm matado as outras? Por qualquer besteira, qualquer coisa, irmão. É marido contra mulher, mulher contra marido, e é ex com a ex. Irmão, o tempo que a gente vive é tempo de vigilância, é tempo de buscar a Deus, é tempo de orar, de quebrantar a alma, quebrantar o coração. E Jerusalém, irmãos, igual a Babilônia, não estava entendendo, né? A cidade estava alegre, a cidade estava festiva, e os inimigos chegando, os inimigos aproximando. Então, assim é, o inimigo das nossas almas está chegando, aproximando, e a gente, irmãos, está aí, né, sem propósito, só querendo ganhar dinheiro, comprar, vender. A gente só está querendo isso, enquanto Jesus, né, está preparando a noiva para se encontrar com Ele, a gente não está nem percebendo. Então é um momento da gente voltar o coração para Deus, voltar para a palavra, voltar para a santificação da vida pessoal, porque esse acontecimento com Jerusalém, que parecido com o de Babilônia, nos abre os olhos para a vida espiritual, né? Você pode estar vivo agora e estar morto amanhã. Você pode estar, né? Você pode estar aqui agora e já não está mais, né? Eu já vi gente que foi tirar um dente e foi enterrado. Já vi 2 conhecidos. Foi tirar um dente, irmão, e não voltou mais. Já imaginou, você vai no dentista tirar um dentinho? Tudo, coisa mais boba, irmão, todo mundo tirar dente. Tem gente que cai, dá uma pancada e o dente sai. O cara foi tirar um dente e morreu. Assim, irmão, essa seriedade que eu queria que o livro de Isaías, esse capítulo de hoje, pudesse te voltar o coração mais para Deus,
mais para oração, mais para o quebrantamento, mais para a confissão. Sabe o que é confissão? Confissão é confessar mesmo a Jesus, confessar as tristezas, as mágoas, o ódio, a raiva, os pecados, sabe, voltar para essa comunhão com o Senhor, porque a verdade, ela é essa. Não estamos num tempo de festa, de júbilo, estamos num tempo de quebrantamento, de buscar o Senhor, né? E Deus está mostrando isso para nós de todas as maneiras, de todas as formas, né? Deus está mostrando para nós, mas a gente é negligente. Então a gente precisa desta palavra de Deus para o nosso coração. O versículo 4 e 5, irmãos, o profeta aqui está em grande tristeza pela destruição que está aproximando. Mas você notou que enquanto o povo estava alegre, o profeta sabia do que estava acontecendo, e agora ele está mostrando até a tristeza. Lá na frente ele sentiu dor, como a mulher que está dando a luz. Quem aqui, qual das irmãs sentiu a dor do parto? Levanta a mão, porque tem mulher que não sente, né? Minha esposa não sente. Vocês todos sentiram? Thaís não sentiu não? Sentiu também? Então vocês sabem o que é isso, eu não sei. Nós vamos ler isso aqui, nós não vamos entender nada. Mas ele era homem. Isaías, homem, sentiu dor como mulher que está dando luz. Levanta a mão, qual das irmãs que a dor foi para arrebentar e você pensou, estou ruim? Tem pelo menos uma, duas, três, porque tem mulher que não sente tanta dor não, tem mulher que é mais abençoada do que as outras, né? E o neném vai sair mais tranquilo. Pois as 3 irmãs que levantaram então, devem entender o que Isaías estava sentindo. E a minha pergunta aqui é, como pode todo mundo fazendo festa e Isaías sentindo a dor que vocês sentiram aí? É porque Isaías estava ligado com Deus, irmãos. Quando a gente está ligado com Deus, irmãos, a gente tem mais esses momentos de angústia da alma, quando você vê o mundo em pecado. Quando você vê um irmão nosso em pecado, você vê uma irmã em pecado, você vê um irmão desviando, uma irmã desviando, é essa dor que a gente precisa sentir na alma pelo outro, que a gente às vezes não sente, ou na maioria das vezes não está nem aí, né, irmão? A maioria das vezes a gente pensa assim, é ele que se dane, é ele que desviou, é ela que desviou, é ela que está no pecado. Irmão, mas a pessoa que está conectada com Deus, igual Isaías estava sentindo dor, todo mundo alegre e ele sofrendo. É essa compaixão que quem está ligado com Deus sente pelas almas, pelo teu vizinho, a tua vizinha, né? Você tem coragem de deixar o teu vizinho morrer e ir para o inferno, irmão? Você é crente, irmã? Você está falando de Jesus para essas pessoas? Você está querendo resgatar aquela pessoa? É isso que eu queria que você notasse. E aqui Isaías então está compartilhando conosco o quê? Né? Que ele sente grande tristeza por causa da destruição. E ele menciona até como o dia da perturbação decretado pelo Senhor, que é, e depois ele vai ter a visão iminente, né, dos inimigos que estão preparando para atacar os derredores de Jerusalém, né, tentando se proteger. Mas Isaías lamenta que a cidade tenha se voltado para os soldados e não voltado para Deus. A grande verdade do versículo 6 e 8 é essa: o povo volta, eles voltam para os soldados, irmãos, mas não volta para Deus. Ele chega a dizer que eles deveriam ter olhado para cima e não para baixo, para o lado, não é assim? Deveriam ter olhado para cima e não olhado para os soldados, mas eles estavam confiando no soldado. A maioria de nós, irmãos, confia em soldado, a maioria de nós confia na tranca da porta, a maioria de nós confia no dinheiro para comprar remédio se adoecer, a maioria de nós confia no hospital bom que tem lá. Irmãos, a maioria de nós está crendo assim, quando a gente deve crer para cima, deve olhar para cima e começar a confiar em Deus. Amém, queridos? Amém? E deixar Deus agir. Então Isaías aqui está chamando a atenção para esta realidade. Depois do versículo 9 a 11, né, vai mostrar outra vez mais uma falha. Jerusalém prepara suas defesas, reparando o muro e construindo um reservatório, mas eles não olham para Deus, de onde viria verdadeiramente a salvação. Olha bem, olha aqui verso 9 e 11, olha: então vocês viram as brechas da cidade de Davi, porque são muitas, e ajuntaste as águas da piscina, contaste os edifícios de Jerusalém, derrubaste as casas para fortalecer o muro, fizeste também um reservatório de água da piscina, mas não olhaste para cima, para o que tinha feito, nem consideraste o que te formou desde a antiguidade, que era Deus. Está vendo, irmão? Não olha mais para si não, irmão, olha para cima, né? Não olha para o recurso humano, olha para Deus, né? E logo depois,
o verso 12 ao 14, Deus chamou o povo ao arrependimento e ao luto, mas eles continuaram fazendo festa. 3 vezes Deus falando, cuidado, o inimigo está chegando, cuidado, a destruição está chegando, e eles não tomam atitude. Olha o 12, o Senhor, o Deus dos exércitos, vos convidou naquele dia para chorar e prantear, chamou vocês para rapar a cabeça e vestir pano de saco. Contudo, verso 13, a alegria e deleite, mataram vaca, degolaram ovelha, comeram a carne, beberam o vinho, e ainda disseram, comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Olha que coisa, irmão, Deus chamando para a oração, e o povo querendo churrasco. Agora vamos falar de quinta igreja, amém? Quando a gente chama para o churrasco, vai muita gente? E quando a gente chama para orar? Igualzinho em Jerusalém. Igualzinho em Jerusalém. Um povo espiritual, irmãos, é quando Deus chama, vamos orar, entope aqui, não cabe de gente. E quando chama para o churrasco, eles vão também. Mas tem uns que olham, hoje não dá para mim não. Ô, irmão, se tiver um churrasco, mesmo com serviço no outro dia, o cara está agarrado lá e vai. Irmão, eu estou jogando isso na sua cara, não é por maldade. É só para você ver que a profecia lá de Isaías, parece que ela foi feita para nós hoje. É verdade, irmão. Eu vou repetir o texto que eu li aqui, tá? Do 12 ao 14, olha, o Senhor dos exércitos chamou vocês naquele dia para chorar, para prantear, para rapar a cabeça, para vestir pano de saco. Contudo, a alegria e deleite, vocês mataram vacas, degolaram as ovelhas, comeram a carne, beberam o vinho e ainda disseram, venham, vamos comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer. Irmão, nosso Deus, eu fico preocupado com isso, sabe? Com essa verdade tão tremenda, né? Tão tremenda. A gente precisa, cada um de nós que está estudando, está escutando essa palavra, precisa fazer uma reversão. Qual que é ela? Valoriza o chamado de Deus para quebrantar o coração, para chorar. Sabe o que é rapar a cabeça, chorar, prantear? É sinal de humilhação e de tristeza. É o contrário da alegria. Vestir pano de saco é humilhação, né? É abatimento da alma, era uma coisa simbólica que eles faziam. Então, irmãos, é o que Deus está chamando para nós, né? Eu não sei da sua vida, né? O que importa é a minha vida, cada um cuida da sua vida, eu cuido da minha, você cuida da sua. Mas eu gostaria muito que durante um dia, você tivesse algum tempo para orar. Tira um tempo do seu dia para orar. Tira um tempo do seu dia para estudar a palavra, tira um tempo do seu dia para interceder, ora por alguém, ora por mim, se você não tiver ninguém para orar, ora por mim, ora por nós, olha o nosso nome aqui, ora por nós. Se você quiser, eu te dou uma lista com todos os nomes dos membros dessa igreja que congrega aqui conosco, dos visitantes que estão frequentando. Eu te dou o papel, você dobrar o joelho e começar a orar. Abençoa a Adenildes, abençoa a Adonias, abençoa a Ana Maria, a Ana Silva, abençoa o André, abençoa a Andréia, abençoa o outro André, e eu até sei de cor já na ordem da letra A, né? Enfim, abençoa a Beatriz, e depois vai, né? Enfim, queridos, sabe por quê? Porque esse é o tempo de quebrantamento, de choro, de lágrima, de orar, né? É hora de você começar a quebrantar, porque é o momento de Deus para a igreja, é o momento de busca, tá? Então Deus chama o povo para o arrependimento, eles estão comendo churrasco. Eu estou falando churrasco, irmãos, é porque aqui fala assim, eles mataram vaca, degolaram ovelha e beberam vinho. Você matar uma vaca para mim, sai churrasco, amém, queridos? Amém? Vaca sai churrasco. Qual que é a melhor parte da vaca para o churrasco? Eles falam de picanha, mas eu não acho picanha bom não, me desculpa, viu? A irmã gosta da costela, ó. Hein? Alcata, né, irmão? Contra filé, hein? Com 2 dedos de gordura assim, hein? Aí não, Francisco, agora só com um pedaço de fígado aí, é pior ainda, né? Só de falar o Francisco já fez assim lá, brincadeira, né? Mas eu estou brincando, eu também não faço não, irmão. Eu chego lá, se tiver tanta gordura para mim assim, tá muita, eu brinco assim, mas é verdade. Tá entendendo, irmão? Matou vaca e matou ovelha, churrasco. O povo estava comendo churrasco, enquanto Deus estava querendo que eles orassem. Sério, irmão, vamos converter o nosso coração ao Senhor de fato. Vamos orar, amém, querido? Passa 15 minutos de oração, irmão, tá bom demais começar com 15, depois você vai para 20, vai para 30, e você vai ver como é que o chamado de Deus é esse, é para orar.
Seguindo aí, nós vamos partir para o verso 15 e 16, que agora vai ser uma condenação para um homem chamado Sebna, ou Sebna, tá? Esses nomes assim é difícil de traduzir. Aqui, Isaías está condenando este homem da parte de Deus, que era o administrador do palácio, por causa da arrogância, da autoglorificação que ele tinha. Deus está dizendo que ele vai ser removido da posição dele e seria levado ao exílio. Aqui chega a dizer que ele era um homem forte, estava construindo um túmulo para ele bonito na rocha, e Deus falou: para que você está fazendo isso, rapaz? Você vai ser derrubado. Então, irmãos, outra palavra, cuidado com o orgulho. Deus não gosta de orgulho nem do orgulhoso, irmão. Deus gosta do coração quebrantado, humilde, se compadece, que chora, né? Então isso do versículo 15 ao 16. E do versículo 20 ao 24, é outra advertência contra o outro homem. Só que, aqui do verso 20 ao 24, eu encontro aquilo que eu estou vendo em Deus ao longo da Bíblia. Por que será que Deus levanta algumas pessoas, mas Deus também derruba essas mesmas pessoas, irmãos? Não dá para entender. Ele fez isso, né, com o rei da Síria, ele fez isso com o faraó, ele faz com muitas pessoas, não dá para entender. E aqui do versículo 20 ao 24, Deus está escolhendo Eliaquim para substituir o Sebna, aquele lá de trás que Deus falou que ia destruir. Só que esse Eliaquim, ele ia crescer de tal maneira que ele seria um pai em Jerusalém, na casa de Davi. Ele ia ter a chave que abria e ninguém fechava, que ele fechava e ninguém abria. Só que ao mesmo tempo, irmãos, ele chega a dizer também para esse Eliaquim, nós vamos ver isso no versículo 25, tá? Nós já estamos agora no 25. Ele vai dizer para ele que vai terminar a glória dele, que Deus ia também derrubá-lo. Não dá para entender Deus. Sabe aquela música que diz assim: ninguém explica Deus? De fato ninguém explica, irmão. E eu estou aprendendo com Deus o seguinte: se Deus me levanta, Ele pode também me derrubar. Então a única coisa que eu preciso aprender é ser humilde e falar: Deus, não me derrube, não me deixe cair. Sabe, irmãos, o crente é muito atrevido. Tem crente atrevido e acha que ele vai ficar de pé. Irmão, se Deus quiser, Ele faz com a gente igual fez com o Nabucodonosor. Manda a gente comer capim com os animais. É incrível Deus, irmão. Ninguém conhece Deus. Se por algum motivo na sua geração, olha como é que a gente tem que temer a Deus, irmãos, e ficar diante de Deus o tempo todo, clamando, orando e pedindo a Deus misericórdia para a nossa vida. Lembra lá Jesus falando dos dois homens que foram orar, e um levantava: ai Senhor, dou dízimo de tudo, e tinha um outro lá que não conseguia nem olhar direito para cima, batia no peito, falando: miserável homem que eu sou. E Jesus diz ali que esse homem que se humilhou, desceu justificado, o que se exaltou, não foi justificado. Pega bem a palavra de Deus e nota: se na tua geração teve alguém que bengou, e Deus disse que em você seria visitado aquela bengada, Ele vai fazer isso, porque Ele falou lá atrás. Se meu pai, meu bisavô, alguém lá fez uma besteira, e Deus falou: ok, você não vai acontecer com você não, mas daqui a tanto tempo eu vou visitar a tua iniquidade. E caiu em mim, caiu em você. É por isso que ninguém está garantido diante de Deus, irmão. Eu estou aqui agora de pé, pela graça e pela misericórdia de Deus. Você acha que não é não? Você devia pensar também de acordo com a palavra de Deus. É Ele quem levanta e é Ele quem faz cair. Mas é Ele também que levanta o caído, se outra vez, se Ele quiser. Quantos homens da Bíblia caíram, choraram e Deus levantou? Hein? Lembra, o próprio Isaías foi o profeta que Deus usou para falar com o rei Ezequias. Você lembra como é que foi lá? Chegou perto dele: arruma a tua casa, porque você vai morrer. Não era faxinar a casa não, tá, irmão? É pôr em ordem a vida dele, que ele ia morrer, tá bom? Põe em ordem. Seria mais ou menos o quê? A Bíblia não diz. É a mesma coisa você pagar suas dívidas, arrumar direitinho, tudo direitinho, você vai morrer. Ó, arruma a tua casa, põe em ordem a tua casa, você vai morrer. Coloca os administradores para cuidar das coisas, dá a senha do seu cartão para tua mulher, por aí, tá, irmão? Dá a senha do cartão para a mulher, começa a dar tudo, você vai morrer. O que ele fez? Ele aceitou aquilo? Não. Ele tentou uma última coisa, que é convencer o coração de Deus, comover o coração de Deus. A Bíblia diz que ele virou para a parede. Não é que ele fez isso aqui também não, ele ficou legal, menino, chorando, não, irmão, tá? Diz que ele virou para a parede como uma representação de que ele não quis saber de mais nada na sua frente. Não quis saber se tinha mulher, se tinha pregado, se o
profeta estava, ele se isolou e ele clamou a Deus, e chorou e clamou, e a Bíblia fala que o profeta já estava indo embora, e Deus fala com ele, volta lá e fala para ele, ó, eu ouvi a oração dele, e eu vou dar para ele mais 15 anos de vida. Oh, que coisa maravilhosa. O que isso quer dizer? Caiu nele, Deus falou que ele ia morrer, e ele já ia morrer mesmo, mas ele não conformou e buscou. Por isso essa palavra minha hoje, para você, não durma tranquilo essa noite não, pensando que você está bem com Deus, está tudo bem, não importa teu pai, não importa tua mãe, não importa teu tio, não importa tua mulher, não importa teus filhos, não importa teus irmãos, você está bem com Deus e está bem. Oh, meu querido, se eu fosse você, pensava diferente. Ai de mim, se não fosse o Senhor. Eu estou aqui hoje pela misericórdia de Deus. Eu estou aqui porque o Senhor está me segurando. Então Deus não me solta, porque se o Senhor soltar eu vou cair. Se o Senhor resolver visitar a iniquidade dos meus antepassados, eu vou morrer. Então tenha misericórdia de mim. E faça uma aliança com Deus. Faça uma aliança com Deus. Sabe, irmãos, eu gosto muito de fazer aliança com Deus. E de vez em quando, de noite, eu gosto de fazer um combinado com Deus. Sabe qual é o combinado? Deus, se o Senhor me der o fôlego de vida amanhã, eu vou ser melhor do que eu fui hoje. Me ajuda a acordar amanhã. Amém, querido? Faz uns lances desses com Deus, ó. Deus, me ajuda a acordar amanhã. Se eu acordar amanhã, eu vou te adorar mais do que eu adorei hoje. E você acha que Deus não vai gostar disso não? Claro que vai, porque João 4 diz assim, que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Deus busca para si, diz o texto, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se você se oferecer como adorador que adora em espírito e em verdade, ele vai se alegrar, porque é isso que ele busca para ele, tá bom? Porém, no 25 a gente vê que este homem Eliaquim, que lá em cima é chamado de um prego fincado num lugar firme, agora aqui está dizendo que ele vai cair, né? Eu o fincarei, verso 23, falando de Eliaquim, eu o fincarei como um prego forte no lugar firme. E o 25 diz, naquele dia do Senhor, o prego fincado firme será tirado, será arrancado e cairá. Falando Eliaquim, ao mesmo tempo que ele levanta, ao mesmo tempo que Deus levanta, Deus agora diz, olha, vai cair. Então, irmãos, não se assuste com a queda de alguém, e nem se glorie na exaltação de alguém. Tudo isso pertence a Deus e a Ele seja dada a glória. Amém, queridos? Se um dia você estava caído, se um dia você não valia nada e hoje você está de pé, glorie-se no Senhor que Ele resolveu te levantar, te tirar do pecado. Amém, queridos? E te dar uma nova vida. Tudo é glória a Deus. Não vem na onda não de pensar que é porque eu sou bom, é porque isso do que não é. Concluindo, irmãos, a gente pode concluir. Esses dois capítulos, irmãos, contêm mensagem de julgamento e de advertência para várias nações, incluindo Babilônia, Edom, Arábia, Jerusalém, e também esses dois homens, que é o Sebiná e o Eliaquim, né? E Isaías usa visões, metáforas e profecias para comunicar a seriedade do julgamento de Deus e a necessidade de arrependimento e de confiança em Deus. Eu, depois de 38 anos caminhando com Deus, eu aprendi isso. Se eu estou de pé, é porque Deus é que me segura. Porque se Deus me soltasse há muito tempo, eu tinha voltado para aquela vida que eu vivia lá quando eu tinha meus 17 anos de idade. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque quando eu tentei, com todas as minhas forças, mudar de vida e ser crente, deu tudo errado, toda vez dava errado. Né? Toda vez dava errado. Eu saí de domingo da igreja todo animado, e hoje agora acabou, nunca mais eu vou pecar. Irmão, eu saí no domingo de noite, na segunda de manhã eu estava fazendo tudo aquilo que eu queria não fazer. Eu xingava, eu era mentiroso, um punhado de coisa na minha vida, irmão, e eu na luta tentando, e não dava certo, até o dia que eu descobri, ó, eu não vou conseguir isso nunca, então também não vou tentar mais não. A partir de hoje eu vou buscar um outro caminho, e fui para a oração. Deus, me socorre, me ajuda, eu não quero essa praga na minha vida, não quero isso agarrado em mim. E quando eu fui dar por conta, irmãos, os pecadinhos foi ficando lá no passado. Amém, queridos? Então essa conclusão é muito importante para nós. Deus, em sua soberania, Ele faz o que Ele quer, então a gente precisa dEle. Por isso nós estamos aqui aprendendo a reconhecer que Ele é soberano, e Ele é que julga os povos, julga as pessoas, e julgará
todos os vivos e os mortos na vinda do Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Oremos. Muito obrigado, Deus, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos pelo privilégio da tua presença, e nós pedimos ao Senhor, leva-nos em paz, guardados pela tua mão poderosa, e nos ajuda a viver aguardando a volta do Senhor. Obrigado mais uma vez, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, igreja. Deus te abençoe e te dê uma ótima noite em nome de Jesus.